Olá, queridos! A paz de Cristo a todos! Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais, mais alguns comentários que muito acrescentarão a nossa caminhada com Deus. Para você que não me conhece, sou obreiro, professor de Escola Bíblica Dominical Márcio, e nós gostamos de publicar neste canal uma série de estudos bíblicos e também outras programações evangélicas para o crescimento, fortalecimento e edificação do povo de Deus. E nesta oportunidade nós publicaremos aqui a lição número 7 da classe de juvenis, que tem como tema a segunda vinda de Cristo, a manifestação gloriosa. Nós estamos estudando aqui neste canal uma série de estudos bíblicos com relação aos últimos acontecimentos da humanidade. Nós já estamos na lição número 7 e gravamos aí 6 lições que tratam especificamente deste assunto. E nesta lição de hoje estudaremos sobre a vinda gloriosa, a manifestação gloriosa do Senhor Jesus. Diferentemente do arrebatamento, a manifestação gloriosa será uma manifestação em que todo olho verá Jesus Cristo vindo dos céus. É uma manifestação em que ninguém haverá de se esconder, ninguém conseguirá se esconder, melhor dizendo, dessa manifestação gloriosa de Jesus vindo dos altos céus. A leitura bíblica dessa lição está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Este momento desta manifestação será o momento em que dará-se fim ao período da grande tribulação aqui na terra, e o Senhor Jesus vem com alguns propósitos, alguns objetivos. Um deles é para que possa-se então finalizar o tempo da graça e entrar então o período da dispensação milenial. Antes de nós entrarmos aqui nos tópicos e subtópicos, eu queria colocar aqui para vocês uma rápida explicação sobre as dispensações, de como Deus trata a humanidade ao longo dos anos. Nós estudando aí as ordens de Deus, a Bíblia Sagrada, nós encontramos aí 7 dispensações dentro deste período. A primeira dispensação é conhecida como a dispensação da inocência. Esta dispensação é um período em que Adão e Eva eles se encontravam ali no Jardim do Éden, totalmente inocente, puro, santo, sem conhecer o bem e o mal. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. A partir desse momento, Adão e Eva começam a ter conhecimento do bem e do mal por não ter atentado, não ter obedecido uma ordem divina que era não comer do fruto proibido. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano. É o período em que a humanidade se reúne para construir a Torre de Babel e tentam então aí fazer uma aliança com Deus através desta torre. E Deus então lança o castigo e dispersa o povo, confundindo as suas línguas. A quarta dispensação é a dispensação patriarcal, que é quando Deus chama Abraão para sair da sua casa, da casa da sua parentela, e ir para uma terra prometida, ir para o lugar em que Deus mostraria. A quinta dispensação é a dispensação da lei. É quando Moisés recebe então as tábuas da lei, e então esta lei começa a instruir o povo, ou seja, a nação de Israel, para que esse povo pudesse obedecer a lei. A sexta dispensação é a dispensação da graça, a qual nós estamos hoje. Essa dispensação é uma dispensação a qual nosso Senhor Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, e agora, através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo, nós podemos nos achegar a Deus, porque a graça de Deus abundou para todos os povos. A sétima dispensação, que acontecerá depois do período da grande tribulação, se dará na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus, que então inaugurará então o reino milenial, que é a dispensação do milênio, ou a dispensação milenial, que será um período de 1000 anos. Para nós entendermos melhor aquilo que nós iremos falar aqui,
era importante eu passar aqui esse resumo das dispensações para os irmãos, para que os irmãos possam entender. Nesta lição, nós temos aqui 4 pontos importantes que nós abordaremos aqui. O primeiro ponto vai tratar sobre, na ocasião da sua vinda, Jesus será visto por todos. Imediatamente após Jesus ascender aos céus, 2 anjos exortaram aos discípulos, varões galileus, porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, adivinhe, assim como para o céu o vistes ir. Atos capítulo 1, versículo 11. Nesta ocasião, Jesus prega aos discípulos após a sua ressurreição. Passa 40 dias pregando e falando das grandezas de Deus aqui na terra. E em certo momento ele é levado aos céus, né? Uma nuvem o cobre e é levado aos céus. E então aparecem 2 anjos, 2 varões ao lado dos discípulos e falam estas palavras. Do mesmo jeito que ele foi levado aos céus, da mesma forma ele virá, indicando aí que esta vinda será uma manifestação que será vista por todos, todas as pessoas, todas as tribos, todas as nações, né, contemplarão a vinda do nosso Senhor Jesus. E hoje em dia não é difícil nós percebermos, nós pensarmos nessa possibilidade, por causa das tecnologias que existem hoje. Hoje, então, por exemplo, nós fazemos aí transmissões ao vivo para todo mundo através da tecnologia que tem avançado. Embora isso também, a palavra de Deus nos fala que na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus haverá manifestações nos céus. Os céus mudarão o seu semblante, a lua será transformada, haverá então mudanças climáticas que chamarão a atenção de todo o mundo. Por esta razão, nós cremos que a vinda gloriosa, diferentemente do arrebatamento, a manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus será vista por todos. Diferentemente do arrebatamento da igreja, onde o mundo só perceberá momentos depois do que aconteceu, ou seja, o desaparecimento de milhões de pessoas, em sua vinda em glória Jesus será visto por todos os homens da terra. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram. Em Mateus capítulo 24, especificamente no versículo 30, fala que o Senhor Jesus virá como relâmpago. Assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, também será a vinda do nosso Senhor Jesus. Então nós entendemos, através desses textos bíblicos, que será uma vinda manifestada, gloriosa, a qual ninguém deixará de ver esta vinda. O segundo tópico da lição vai tratar sobre Jesus voltará com grande poder e glória. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 16, narra a manifestação gloriosa de Cristo à terra. O texto mostra o céu aberto e um cavalo branco. Né? As pessoas que estavam assentadas sobre o cavalo branco se chama fiel, justo e verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Exércitos vestidos de linho fino, branco e puro em cavalos brancos seguiam o cavaleiro. Este é o Jesus Cristo, e na sua veste, na sua coxa, está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O terceiro tópico dessa lição vai tratar sobre Jesus prenderá Satanás. Imediatamente após a segunda vinda, o anjo prenderá Satanás por 1000 anos, conforme relata Apocalipse capítulo 20, de 1 a 3, que diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. O período milenial será um período também de alegria para o povo de Deus, que estiverem reinando com Cristo, porque Satanás será preso, Satanás será amarrado para não mais enganar as nações. Ou seja, hoje ele está livre, hoje ele está liberto, fazendo aí com que as pessoas se contaminem com o pecado. Mas no período milenial, o próprio Cristo reinará de maneira literal aqui na terra. Será um reino de paz, um reino de harmonia, porque o inimigo das nossas almas estará amarrado até o final do milênio. A palavra de Deus nos fala que no final do milênio ele será solto por um pouco de tempo, mas especificamente neste período nós teremos paz, harmonia, porque Satanás estará
com seus poderes limitados, amarrados pelo poder do nosso Senhor Jesus. Por exemplo, hoje Satanás, o Deus deste século, tem cegado o entendimento dos incrédulos, segundo as Coríntios 4:4. Entretanto, no reino milenar, ele será tirado de cena e a manifestação completa da justiça do reino de Deus livrará o ser humano da tentação. No final do milênio, Satanás tentará dar sua última cartada, pois sairá a enganar os moradores da terra, que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 10. Esta liberdade no final do milênio, para que Satanás possa também mais uma vez enganar os que estiverem na terra, é o próprio Deus provando e fazendo uma prova para os habitantes, aquelas pessoas que nasceriam no milênio, para saber se elas estariam então conforme com sua fé alicerçada no reinado literal de Cristo na terra. Satanás ainda dará a última cartada. Satanás ainda enganará mais uma vez as nações no final do milênio, mas aqueles que continuarem com sua fé em Cristo Jesus estará então fortificado, estará então com sua entrada garantida no segundo período, que é o período da eternidade. O quarto ponto vai tratar sobre o propósito de sua vinda. Muitos dos acontecimentos que serão desencadeados na manifestação gloriosa de Cristo estão elencados nas Sagradas Escrituras. Nós veremos aqui alguns acontecimentos, o propósito específico da vinda gloriosa de Deus a esta terra mais uma vez. Por exemplo, o julgamento do anticristo e o falso profeta e de seus exércitos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de versículos 7 a 10 e também 2 a 8. A prisão de Satanás e de seus demônios por 1000 anos, que é o que diz em Apocalipse 20, capítulo 1, versículo 3. A salvação de Israel, como é, por exemplo, Zacarias, capítulo 14, versículo de 3 ao 4. O julgamento das nações, que acontecerá também, que está escrito em Joel, capítulo 3, versículo 11, Mateus, capítulo 25, 31 a 46. A revelação do Messias se revelará de maneira gloriosa à nação de Israel, que é o que está escrito em Zacarias 14, verso 5, Mateus 24, versículo 30. A remissão da natureza, porque a natureza foi contaminada pelo pecado original lá no Jardim do Éden, e será então restaurada essa natureza neste período, após o período da vinda gloriosa de Jesus, que é o que está escrito em Isaías, capítulo 11, versículo 6 ao 9, e também 35, 1, 2 e 5, e o estabelecimento do seu reino, conforme 2 Samuel 7,16, Salmos 89, versículo 3 ao 4, e o anticristo, o falso profeta, serão presos, eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, Apocalipse 19, 20. A vinda gloriosa de Jesus prenderá Satanás no período de 1000 anos, o falso profeta e o anticristo será já lançado no lago de fogo, e no final dos 1000 anos, Satanás é liberto, é solto por mais um pouco de tempo, e após o final desses 1000 anos, é que ele é lançado também eternamente no lago de fogo e enxofre, onde já estão ali o falso profeta e o anticristo. Nosso Senhor Jesus virá com milhares dos seus santos. Judas, versículo 14 e 15, ali essa expressão santos simboliza, então, diz então que é a igreja do nosso Senhor Jesus, e todo olho verá o Cristo glorioso. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ele sentará no vale de Josafá para julgar as nações após o seu juízo. Após o seu juízo não haverá mais guerra, pois o Senhor destruirá e aniquilará os inimigos da igreja, e a paz dominará o mundo. Será um período muito glorioso, aqueles que passarem pela grande tribulação, aqueles que entrarem no período milenial com Cristo. Este período milenial será um período de paz, um período de harmonia, um período em que Cristo estará reinando para todo o sempre. Tá bom? Na próxima lição nós estudaremos sobre o milênio, daremos mais algumas informações sobre o milênio, e eu convido a você a continuar conosco, a participar das nossas videoaulas, a assistir, a visualizar, a curtir, a compartilhar. Eu tenho certeza que você assistindo, desde a primeira lição
até a última lição, que vai ser a lição número 13, você ampliará o seu entendimento com relação aos últimos acontecimentos. Portanto, fique conosco, continue conosco, eu tenho certeza que Deus irá te abençoar grandemente. Até a próxima aula, se Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos permitir.